É. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de história. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão do conteúdo, tá bom? Conteúdo para a prova, certo? Então, a prova de vocês será na próxima semana, prova de história. Então, hoje estamos revisando o conteúdo da aula de história. E, logo em seguida, nós teremos também a prova de geografia, certo? Então, amanhã nós teremos a prova de geografia, ou, desculpa, revisão da prova de geografia, certo? Então, procure não perder, porque participar da revisão ajuda a entender melhor o que vai acontecer na prova. Bom? Então, essa aula está sendo gravada para que as pessoas que não assistirem possam depois assistir. Não sei o porquê, o motivo, né? Mas aí está. Não, foi porque você quis. Você queria sair da aula mesmo, depois se arrependeu porque teve medo de não saber nada na prova. Não vem com essa conversinha, não. Certo? Eu apertei sair sem querer. Tá. Tá. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar serão sobre os antecedentes. Os antecedentes políticos, sociais e clericais. Certo? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que perceber é que a reforma protestante ela não deve ser entendida apenas como um evento que aconteceu por motivos religiosos, porque não foi. Tiveram outras motivações. O próprio contexto de transformação europeu já é importante ser mencionado, que é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, tem uma mudança de pensamento. Novas ideias estão surgindo. Segundo, estavam acontecendo também mudanças políticas na Europa, mudanças econômicas, mudanças sociais e culturais que bateram de frente com a igreja e que contribuíram para que a reforma protestante acontecesse. Tá bom? Então, tem que lembrar disso. Quando você vai estudar a reforma protestante, você não pode achar que é um movimento que só vai falar de religião, porque não é. É só você lembrar do seguinte: a gente vai falar do rei Henrique VIII. O motivo dele foi político e econômico para fazer a reforma, mudar a religião do país dele. Porque ele queria se casar com outro e queria a riqueza da igreja. Entendeu? Então, tem outras questões além da questão religiosa nesse processo, certo? Essas motivações foram fundamentais para, ou melhor, contribuíram, né? Foram fundamentais, contribuíram de forma decisiva para que esse movimento ganhasse força na cristandade no século XVI. Então, a política que estava mudando, a economia que estava mudando, qual era a mudança política? Eles estavam começando a ter rei. Então, o rei queria ter mais poder e mais autoridade do que o Papa. Então, entrou em choque com a igreja, certo? Economicamente falando, né, o capitalismo está se desenvolvendo, então aqueles comerciantes querem ganhar cada vez mais e a igreja impedia, como a gente viu, né? Então, tem muitos motivos. Vamos falar um pouquinho só do ponto de vista político. Por quê? Aí ele está falando sobre os poderes da igreja, que eram muito grandes, certo? Então, nesse período, a igreja controlava muitas terras, a igreja tinha muita riqueza e a igreja controlava muita vida do povo, certo? Então, isso entrou em conflito com a autoridade real que estava surgindo.
Era tipo assim, imaginei, tem um rei e tem o papa. O rei dizia, podem enriquecer, e a igreja dizia que era pecado enriquecer. Então estava entrando em choque. Então não estava dando certo. Um outro ponto também que faz com que haja o choque político é com a questão dos impostos e a grande concentração de terras que a igreja tinha. Então, muitos nobres recorriam ao rei para reclamar de a igreja cobrar impostos como dízimo, por exemplo. E eles não queriam pagar o dízimo, então recorriam ao rei para reclamar dessa questão de impostos que existia. E principalmente do dízimo, certo? Pensava-se também, gente, no fortalecimento da autoridade dos reis. Então, quanto mais o rei tivesse poder, menos poder a igreja precisava ter. Então, também tem esse contexto aí. E é claro que alguns setores da Europa estavam perdendo dinheiro, tendo que pagar dízimos. Então, setores da nobreza, né, da realeza, estavam recorrendo ao rei em busca de ajuda para esse problema da cobrança excessiva de impostos, como diz, certo? Então, aí nós temos algumas informações importantes, como eu falei, né? Então, primeiro, explicando que o contexto da Europa estava em mudança, que a reforma protestante ela não foi um movimento apenas religioso, mas também um movimento político, econômico, social e cultural, que essas mudanças que estavam acontecendo na Europa alimentaram, né, ou melhor, contribuíram para a divisão da cristandade no século XVI. São as únicas causas? Não. Mas também sem isso não teria acontecido. Ok? Do ponto de vista político, o problema era a questão da centralização do poder real, estava acontecendo, então estava entrando em choque com a Igreja Católica, a questão da grande riqueza e da grande quantidade de terras que a igreja tinha, e a questão da cobrança dos impostos que eram recolhidos pela igreja como dízimo, certo? Então, tudo isso estava acontecendo na Europa e estava incomodando os europeus, vamos dizer dessa forma, né, para com a igreja. Alguma dúvida até esse ponto sobre isso que foi falado, gente? Não? Não. Agora é hora de perguntar, viu? Se não entendeu, se ainda está com dúvida, perguntem, porque senão eu vou ficar com dúvida pro dia da prova, viu? No dia da prova, ó, eu não sei de nada. Eu não sei nem ler no dia da prova, viu? Não sei significado, não sei nada. Então, essa aqui é a hora. Então, já que ninguém tem dúvida, né? Beleza, gente. Vamos para a página 23. Falar um pouco dos precursores da reforma, certo? Beleza. Então, aqui nós temos os precursores. Nesse ponto aqui, da página 23, a gente vai destacar aqui três pontos. Primeiro, o que é que esses precursores eles falavam do quê? Do que eles tanto reclamavam? Então, eles reclamavam, gente, do excesso da autoridade da igreja. A igreja cometia muito excesso de autoridade. A busca pelos poderes patrimoniais, ou melhor, sempre a busca por novas riquezas, por novas terras, e principalmente o seu distanciamento em relação aos ofícios espirituais. Em outras palavras, então essas coisas já aconteciam e o povo já comentava e o povo já reclamava. Que coisas? Que a igreja estava mais preocupada em ter poder, a igreja estava mais preocupada em ter
terras, riquezas, e estavam muito distantes do seu verdadeiro ofício espiritual. Só para vocês terem uma ideia, nesse tempo era muito comum encontrar bispos, padres em tabernas. Tabernas eram como eram chamados bares na Idade Média. Então é muito comum você encontrar um padre bebendo, ficando bêbado nos bares, ou até mesmo se agarrando com as mulheres nas festas, né? Por quê? Porque eles eram os padres, eles diziam que podia e quem é que ia contestar, certo? E Professor, você viu uma reportagem que saiu esses dias, eu não sei se é verídica, mas eu acho que sim, sobre, que uns padres, eles estavam, foram vistos na quarentena, mas tipo, num lugar, acho que era uma fazenda, que eles foram ficar lá, uns padres, bebendo. Aí muitas pessoas geram sua opinião, né? Porque eu acho que era até o programa de fofoca do SBT. Mas parece que eles estavam mesmo. A religião proíbe, a religião católica proíbe. sim, com certeza. Não só católico como evangélico, qualquer líder religioso, gente, ele tem que ser um exemplo. Como é que ele vai ensinar a se abster dos prazeres da carne se ele mesmo se abstém? Tá entendendo? Então, o líder religioso ele tem que ser um exemplo. E já naquele tempo eles já não eram. Hoje a gente sabe, é muito comum a gente escutar alguma coisa que envolve um padre ou um pastor. Sempre acontece, certo? No caso da Igreja Católica, né, muitos países têm muito problema com pedofilia. A Igreja Católica tem muito problema com pedofilia em algumas partes do Brasil. Aqui no Brasil, gente, é muito comum você ouvir denúncias ou ouvir comentário que tal padre é homossexual, certo? Então, tinha até um padre bem famoso aqui em Natal, que era padre, o nome também era Padre Fábio, mas não é aquele Padre Fábio famoso, não, viu? Ele, acho que todo mundo aí que é católico conhece o Padre Marcelo Rossi, não conhece? Hein, gente? Todo mundo aí que é católico sabe quem é o Padre Marcelo Rossi? Não? Sim, pô, deixa eu só explicar. O Padre Marcelo Rossi, gente, ele se tornou o padre mais famoso do Brasil, quando ele começou a fazer um movimento de renovação carismática com músicas alegres e empolgantes, certo? Ele cantava muitas músicas, muitos hinos, ele foi a diversos programas de auditório, cantando essas músicas, vestido como padre, etc. Então ele divulgou a imagem do padre. E diversos outros padres foram surgindo. Hoje, por exemplo, o Padre Fábio é um desses padres que surgiu em virtude, vamos dizer assim, do trabalho de precursor do padre, eu esqueci o nome do padre, como é o nome? Padre Marcelo Rossi, certo? Aqui no Rio Grande do Norte nós tínhamos um padre também que vinha seguindo essa mesma linha e se destacou, apareceu inclusive em vários programas de televisão, que era o padre Fábio. Só que depois de um tempo, o padre Fábio abandonou a batina, se meteu com política e ele foi defender um partido que defendia o homossexualismo. E todo mundo já achava que ele tinha um jeitinho, então todo mundo ficou comentando aquilo, né? Então tem essas supostas acusações de que supostamente, bem supostamente, ele poderia ter tendências homoafetivas, vamos dizer assim, né? Então tem muito esse tipo de acusação hoje, nos dias de hoje, né? Sobre os padres aqui no Brasil. Tem muito, né? Bom, voltando ao ponto principal, né? Então, esses precursores já reclamavam disso. E aí tinha um problema. Quando você começava a reclamar da conduta dos padres, denunciar os erros dele, você era classificado como um herege. E o que é um herege? O herege é o cristão que se rebela contra a autoridade da igreja. Certo? Então, qualquer pessoa que se rebelar contra a autoridade da igreja, contra os dogmas da igreja, as crenças da igreja, né?
é classificado como herege. E ele pode ser, inclusive, punido com a excomunhão, que é a expulsão da igreja, ou mesmo com a presença no tribunal da Inquisição. E aí você podia variar de um castigo físico até a morte, como a gente viu que aconteceu. Quem foram os dois principais precursores? John Wycliffe, inglês, e John Huss, certo? John Wycliffe denunciou os descasos da Igreja Católica na Inglaterra e foi protegido pelo rei e não deu nada para ele. Mas John Huss, ele denunciou as coisas erradas que a igreja fazia lá na Boêmia e não tinha nenhum rei para proteger ele. O que, é que aconteceu com John Huss? A gente sabe muito bem, que viu, né? Morreu. Morreu queimado em uma fogueira, porque denunciou os erros da igreja e se tornou um herege dessa forma. Dúvidas aqui? Até esse ponto. Dúvidas, gente? Ou posso continuar? Pode continuar, Matheus está dizendo. Pode, Fernanda, pode, Pâmela. Posso continuar, gente? Fale agora, ou cale-se para todo sempre. Certo? Vamos lá. Então, o próximo ponto agora vai ser Martinho Lutero, página 24. Não, desculpa. 24, Martinho Lutero. Vamos lá. Martinho Lutero, página 24. Aqui. Certo? Martinho Lutero. Então, primeira coisa, gente. Lutero, ele foi um monge, certo? Teólogo, estudou teologia, estudo teologia, o estudo do conhecimento bíblico, viu, gente? E se tornou monge na ordem agostiniana, certo? Lutero, ele começou a criticar o comércio que existia dentro da igreja. Tanto o comércio de indulgência, como o comércio de relíquias. Vamos primeiro para a parte das indulgências, depois a gente explica as relíquias. No comércio de indulgência, era tipo assim: o camarada passava a vida dele todinho pecando, matando, estrupando, roubando, fazendo o que quisesse. Aí, a igreja estava ensinando que se você pagasse uma quantia em dinheiro, você poderia adquirir uma indulgência. O que era uma indulgência? Era uma absolvição dos seus pecados. Era um perdão por seus pecados que supostamente iriam lhe garantir o céu quando você morresse. Então, os ricos e poderosos começaram a comprar indulgências, porque sabiam que pecavam e queriam ter seus pecados limpos, né? Então, começou a vender indulgência. E para quê? Certo? Porque eles queriam construir, terminar, né, a construção da Catedral, a Basílica de São Pedro, que é no Vaticano, e queriam também concluir a reforma da Capela Sistina, certo? Então, o dinheiro dessas indulgências era para esse propósito, para reformar a Capela Sistina e concluir a obra da Basílica de São Pedro. Só que Lutero não encontrou nenhum fundamento que justifique isso. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que para você ser salvo no último dia, você precisa se arrepender dos seus pecados e ter uma vida devotada, em outras palavras, viver fazendo o que Cristo disse, guardando os mandamentos. E ele começou a denunciar isso, junto com também a denúncia da venda de relíquias. Então, o que era a venda de relíquias, né? Era a venda de artigos que supostamente pertenceram ou foram utilizados
pelos santos. Então, eles pegavam, por exemplo, um espinho seco, velho, né? E vendiam por um valor muito alto, porque diziam que aquele espinho era da coroa de espinhos que furou a cabeça do Nosso Senhor. Pegavam um pedaço de madeira, assim, e dizia que era um pedaço da cruz, e vendia para as pessoas por altos E as valores. pessoas acreditavam, né? Porque vinham de um líder religioso. Exatamente, exatamente. Acreditavam, né? Porque eram as pessoas que confiavam, os padres, os bispos, né? Então, eles acreditavam naquilo e compravam. Então, a igreja estava ganhando muito dinheiro com isso, e isso incomodava muito o Lutero, porque o Lutero via que a igreja estava mais preocupada em ganhar dinheiro do que em salvar vidas, salvar almas, né? Então, o que é que o Lutero fez? Ele fez um manifesto que ficou conhecido como as 95 Teses, que criticava a autoridade do Papa e criticava também esse comércio que existia dentro da igreja. Aí o que é que aconteceu? Certo? Em 1520, 3 anos depois, Lutero foi expulso da igreja. Foi excomungado por meio de um documento que é chamado de Bula Exsurge Domini, certo? Foi o nome do documento que ele recebeu, que ele viu que ele havia sido expulso da igreja. Bom, de Lutero é só isso. Então só tem que lembrar que são as indulgências, para que serviram as indulgências, por que a igreja estava vendendo indulgência, certo? O comércio de artigos religiosos que existia, que Lutero criticou bastante, certo? E o nome do manifesto dele, né, das 95 teses. Quem é Maria de Luz? É porque está entrando outras pessoas, né? Eu vi também que entrou. Sandrinha entrou e saiu. Ah, já está aí de novo, né? Entrou de novo, né? Thaís entrou, não estava. Deixa eu ver aqui uma coisa. Maria da Luz. Quem é Maria da Luz? Quem é que está com o login de Maria da Luz? Cauã Williams? Maria da Luz é Cauã Williams? Sou eu, professor, eu quem? Cauã? Que estudou com a gente. Sou eu, Certo. professor. Qual foi? O que ele tá fazendo aqui? Só tô assistindo, filho. Pode não? Do nada. Do nada, mano. Eu Se quem, Yomi? Eu você estiver quem? atrapalhando, eu saio, professor, na moral. Quem é? Cauã? Ah, Ah, sim. Ah, tá certo. Agora eu reconheci a voz agora. É o bonitão, né? tá viajando, né? É o irmão de Alexandre, não é isso? É, parceiro. Ah, tá certo. Não, pode ficar de boa por mim. Não tem problema não. A não ser que o pessoal ache que você é feio demais para ficar na nossa presença tão belo. Eu não vou nem ligar a câmera, parceiro. Ai, ai, tudo bem. Beleza, então vamos continuar. Continuando, né? Tem nenhuma dúvida não, né? Podemos continuar, né? Agora, gente, nós vamos para a página 27, certo? João Calvino. Página 27, João Calvino. João Calvino, página 27. Certo? Vamos lá. Bom, primeira coisa. João Calvino ele era francês. Ele era formado em direito,
e se tornou-se um dos grandes líderes do movimento protestante, certo? Em 1535, ele se tornou, fez o curso de teologia, certo? E foi declarado ilegal na França. Então, ele teve que deixar a, a França e viver na Suíça, porque eles não aceitavam o protestantismo na França. Então, ele teve que fugir, tendo que viver na Suíça. Lá na Suíça, ele conseguiu divulgar suas ideias protestantes e suas ideias, se expandiram. Por quê? Porque ele tinha um grande amigo que era como se fosse o missionário dele, certo? Que era Eurico. Então, Eurico, tudo que ele escrevia, Eurico saía deixando em tudo que era cidades da Suíça. Então, ele difundia as ideias de João Calvino, ele espalhava as ideias de João Calvino. E dessa forma, os nobres, os intelectuais da Suíça foram se aliando a Calvino e foram fazendo com que o movimento encorpasse cada vez mais. Só que em uma dessas viagens, Eurico morreu. Por quê? Porque estava havendo guerra em algumas partes da Europa, guerra de católicos contra protestantes. E aí Eurico ele veio a falecer em uma dessas missões que ele tinha junto com Calvino, certo? A obra que fez com que Calvino mais se destacasse, certo? Que ele difundia melhor suas ideias, era chamado de Instituições da Religião Cristã. Foi publicado em 1536, certo? Outra coisa, a doutrina que Calvino ensinava, ela passou a ser conhecida como o princípio agostiniano da predestinação. Então, Calvino acreditava que algumas pessoas, antes de nascer nesta terra, já haviam sido predeterminadas, predestinadas a serem salvas. E a prova disso, a prova de que isso era verdade, era a capacidade que algumas pessoas tinham de enriquecer. Então, Calvino dizia que a teoria da predestinação era algo que dizia que todo mundo, todos os que nasceram para ser salvos, já nasceram predeterminados. E o fato deles conseguirem enriquecer, ganhar mais dinheiro, fazia com que isso fosse comprovado. É uma prova, digamos assim, né? Ele não via problema em enriquecimento, desde que fosse um enriquecimento por meio de trabalho honesto e da poupança, de uma poupança, né? Então, isso era um indício da predestinação. Se fosse assim, eu estava mal, viu, cara? Porque eu não vou conseguir enriquecer e nem vou conseguir fazer uma poupança muito grande. Então, eu não iria ser salvo, não, de acordo com Calvino. Alguém aí ia conseguir ser salvo, de acordo com Calvino? O que é que vocês me dizem? Não. Não? Repetindo, viu, gente? Repetindo. Preste atenção. Calvino acreditava que as pessoas estavam predestinadas a serem salvos. Alguns, todo mundo não, alguns. E esses alguns que estavam destinados a ser salvos eram as pessoas que conseguiam enricar por meio do trabalho honesto e da poupança. Isso é um indício, uma prova de que o Senhor estava abençoando eles. Por quê? O que eles escolhiam fazer, eles progrediam e conseguiam enricar. Certo? Dúvida aí, gente? Então aí fala um pouquinho de Calvino, quem era ele, como ele chegou na Suíça, como foi expulso da França, como ele
conseguiu difundir, espalhar suas ideias, e o principal aí é sobre o princípio agostiniano da predestinação, certo? Então, se não tem nenhuma dúvida, nós podemos seguir. Tem alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, passamos à página 28, onde vamos falar de Henrique VIII, certo? Henrique VIII. Esse camarada aí é muito emblemático, viu? Ele é um problema até hoje para a Igreja Católica, certo? Porque a Igreja Católica tem uma grande diferença, vamos dizer assim, na Inglaterra e nos demais países do mundo por conta desse cidadão aí, pelo que ele fez, certo? Bom, mas vamos lá ver o que ele fez. Então, primeiro, já existiam muitos problemas, né? Já existiam muitos conflitos entre Henrique VIII, rei da Inglaterra, e o Papa Clemente VIII, certo? E esses problemas se agravaram ainda mais quando Henrique VIII criou uma nova religião chamada de Igreja Anglicana, confiscou todas as riquezas da igreja e se autonomeou como sumo sacerdote principal. E por que Professor, Oi, mas tudo isso aconteceu num espaço de tempo, num certo período, ou tipo aconteceu um seguido da outra, esse negócio aí tudo? na verdade, isso foi o mais rápido possível, para não dar tempo da igreja tomar nenhuma medida. Se ele fosse fazer assim, ó, se ele fundasse a nova igreja, um ano depois quisesse expulsar alguns padres, um ano depois tomar as posses, então dava tempo da igreja fazer alguma coisa. Então isso foi assim, vapt-vupt, como se fosse um golpe. Pegou suas forças, seus cavaleiros, seus soldados, foi lá, expulsou os padres, tomou as igrejas. Foi assim, foi pay-puff, o mais rápido possível, para não dar tempo de nenhuma medida contrária ser tomada. Certo? E por que ele fez isso? O motivo é que é interessante. Henrique VIII, ele era casada com Catarina de Aragão. Ele era casado, né? Desculpa, com Catarina de Aragão. E ele não conseguiu, com Catarina, ter um filho, homem, para assumir a coroa quando ele morresse. Aí o que aconteceu? Ele decidiu separar-se de Catarina, que era filha do rei da Espanha. E, por isso, quis se divorciar de Catarina e casar com a outra jovem, Ana Boleta, porque queria ter um filho homem para ser o seu herdeiro. Só que a igreja não acredita em divórcio. Mas ele Então, assumiu as filhas que ele teve? sim, ele continuou. Continuou. É tanto que depois dele, quem governou foi Elizabeth I, que foi a sua filha, porque ele não conseguiu ter filho homem, não. Mesmo casando com Ana Boleta, não Acho conseguiu que a ter culpa filho era homem. dele mesmo, viu? Não, não é questão de culpa, não. É normal. Tem tanta família que só tem filho homem, né? Ou só filho mulher. Depende dos fatores genéticos, né? Hoje a gente sabe, né? Gene recessivo e gene dominador. Não tem isso, né? Por isso que às vezes tem só homens ou só mulheres. Então tem muito isso também. Mas naquele tempo não se sabia. Então ele queria mudar de esposa para ver se a outra mulher sabia fazer homem, né? Mas não conseguiu. O que é que ele fez? Expulsou a igreja, fundou a igreja anglicana, se nomeou como se fosse o Papa e deu o divórcio a ele mesmo para que ele pudesse casar com Ana Boleta. Casou-se, mas não conseguiu ter homem, certo? Um filho homem. E em 1534 registrou a nova igreja sob o ato de supremacia, se nomeando como principal autoridade religiosa da igreja. Mas isso que Certo? ele fez era de acordo com os princípios que ele colocou?
Não. Mas aí, depois que ele fez, ele estabeleceu princípios, digamos assim. Enfim, a hipocrisia. É, é o que o pessoal diz, né? Que muitas vezes as pessoas querem que você faça coisas que eles mesmos não fazem, certo? Aí vejam bem, com esse ato de supremacia e criação da igreja, ele tomou posse de todas as propriedades e bens da igreja, certo? Fazendo com que a monarquia inglesa se tornasse extremamente rica, certo? Quando o Henrique morreu, certo? É, quem ficou governando em seu lugar foi Elizabeth I, que era filha de Henrique com Ana Bolena. Não conseguiu ter um filho homem, como eu disse, né? Então, quem governou foi Elizabeth I. E ela só conseguiu se manter no cargo por conta de um documento chamado Artigo 39, certo? Que lhe garantia o direito de governar como rainha. Dúvidas até aí? Só finalizando esse ponto. Só finalizando esse ponto, né? Então, o anglicanismo, gente, ele, na verdade, ele foi uma religião que surgiu só com nome diferente e para que o rei pudesse casar com outra mulher. Mas ele não tinha nada diferente, assim, nenhuma inovação, né, como se diz, doutrinária. Pelo contrário, só fez seguir o que o Lutero e que John Calvino acreditavam. Ok? Bom, continuando agora, nós vamos no último ponto da nossa revisão, que é a Contra-Reforma Católica, página 30. E aí finalizamos a explicação da nossa revisão. Certo? Vamos lá. Já a Contra-Reforma, o que foi a Contra-Reforma? Foi um conjunto de medidas. Peraí, só um minuto, gente. Vai lá. Foi um conjunto de medidas tomadas pela igreja para se corrigir. Já que tantas pessoas estavam dizendo que tinha tanta coisa errada, e realmente tinha, a igreja precisava fazer alguma coisa para se retratar, né? Então, nós costumamos dizer que a Contra-Reforma foi um autoexame da igreja, feito pelos seus líderes, para saber o que tinha que corrigir e o que tinha que melhorar dentro da instituição. Então, a conduta dos padres, bispos estava sendo revista, as doutrinas estavam sendo revistas, o que estava de errado tinha que acabar, que era o comércio que existia com as coisas sagradas. Então, tudo isso estava sendo revisto para que pudesse ser reavaliado. Então, foi esse momento de autoexame, de correção e de procurar fazer as coisas certas. Por quê? Porque se continuasse do jeito que ia, a igreja ia se acabar. Em todos os países da Europa não ia existir mais igreja católica. Então, foi isso que eles fizeram. Para isso, gente, além dessa autoanálise, eles fizeram três coisas, certo? Três coisas fundamentais para impedir esse progresso e para impedir o fim da igreja, vamos dizer assim. A primeira das coisas que eles fez foi em 1534, eles criaram a Companhia de Jesus, certo? E nomearam o espanhol Inácio de Loyola como líder dessa ordem, certo? Nessa ordem,
os padres eram treinados, né, sob rígidos padrões de disciplina, dedicados e obedientes, para fazer tudo o que o Papa quisesse. Então, esses padres eles tinham a missão de ensinar o evangelho às pessoas, para impedir que as pessoas acreditassem nas ideias de Lutero e dos outros protestantes e deixassem de abandonar a igreja. Então, essa companhia nós podemos dizer que foi o que salvou a igreja, de fato, porque a igreja voltou a crescer depois de atuação dessa companhia de Jesus. Até aqui no Brasil, gente. No Brasil, essa companhia de Jesus, os jesuítas tiveram uma participação imensa. O Brasil inteiro se tornou católico, até os índios foram transformados em católicos por esses padres da Companhia de Jesus, esses monges, né? Da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Então, foi assim uma medida que deu muito certo para eles. Segundo ponto que eles fizeram. Em 1542, o Papa Paulo III ele restaurou o Tribunal do Santo Ofício na Itália, certo? Em outras palavras, na Itália, as pessoas que cometessem heresia já iam ser condenadas ao tribunal, podiam inclusive morrer, como John Hus, certo? E um ano depois, em 1543, vem a terceira coisa que eles fizeram, que foi a criação de um Index Librorum Prohibitorium, uma lista de livros proibidos para todos os católicos. Quem fosse pego lendo esses livros iria para o Tribunal da Santa Inquisição, certo? E nesse índice, nessa lista, tinha o que era proibido? Tá aí. Qualquer artigo, qualquer coisa produzido pelos protestantes, qualquer escritor renascentista que falasse contra a igreja, estava ali. Também qualquer obra literária, não importa a natureza dessa obra literária, quem fez. Se falasse mal de algum dogma da igreja, era censurado. Então, como é que isso funcionava? Os livros eram vistos, lidos pelos padres que faziam parte desse índex, e ali eles diziam se aquele livro poderia ou não poderia ser lido pelos católicos. Dúvidas, gente? Dúvidas? Dívidas? Não. Não, né? Beleza. Ótimo. Então, agora vai a segunda parte da revisão, viu? Preste atenção na segunda parte da revisão. Deixa eu fechar aqui a apresentação para me explicar a vocês o que é que vai acontecer agora. Então, agora eu vou enviar para a plataforma, certo? Um exercício. Eu vou enviar um exercício para a plataforma. Esse exercício ele vai estar no modelo que eu vou colocar na prova. Bom, então vai ter o link lá, vocês vão acessar o link e vão responder as questões que estão lá. E quando terminar, não esquecem de enviar. Assim, vocês já vão vendo se vão conseguir acessar agora, já fazer um test drive, né? Sobre como vai ser no dia da prova. Pode entregar até meia-noite, né, Raimundo? Isso, exatamente, até a noite. Certo? Então, eu vou encerrar a aula aqui, vou encerrar a videochamada, a gravação, desculpa, certo? E vocês vão aguardar só mais um segundinho que eu vou dar mais uma orientação.